Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama a especialista em atenção hospitalar, professora da Faculdade Venceslau Braz, responsável pela área de estágio. De volta ao nosso programa, a enfermeira Camila Maia. Camila, é um prazer estar recebendo você mais uma vez. Bem-vindo ao Conexão Itajubá. Bom dia, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, compartilhando mais um pouquinho aí da área da saúde. E vamos lá. E vamos lá, começando dando parabéns a vocês, enfermeiros. Estamos aí no mês de valorização do profissional de enfermagem. Estamos na Semana Nacional de Enfermagem ainda? Sim, ainda estamos né? Até o dia 20, né? Do dia 12 ao dia 20 que nós comemoramos a Semana de Enfermagem. E esse ano em especial, né, do ano de 2021, estamos aí com a valorização da enfermagem, né? Esse é o nosso tema, o nosso lema desse ano. Não que dos outros não seja, mas esse ano em especial nós estamos focando nesse tema aí. Tem uma PL girando no Congresso, não tem? Sim, estamos aí tentando... Piso salarial? O piso salarial da enfermagem. Na verdade, esse piso já é um piso que há tempos estamos buscando por ele, né? E ele está caminhando, né? Então, estamos aí bastante ansiosos na expectativa de que seja aprovado aí no Senado e que prossigamos. Aliás, tem uma assinatura que todas as pessoas podem fazer, não é isso? Sim, no próprio site do Senado está em aberta essa votação. Da última vez que eu olhei, estávamos com o sim ali na sua grande maioria, graças a Deus, né? Então, qualquer um pode participar e pode fazer a sua votação colaborando, né, com a classe. Entra no site do Senado, procura o projeto, a PL, que trata do piso salarial do profissional de enfermagem e vote sim. Por favor. É isso aí, Camila. Mas, Camila, nós temos aqui um assunto também. Daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho mais do mês verde esmeralda. Estamos aí no mês de maio laranja, maio amarelo, várias atividades acontecendo. E eu queria, antes de entrarmos no mês verde esmeralda, falarmos aí da questão da vacinação. A vacinação é uma expectativa enorme. Uma das coisas que mais pedem aqui na Rádio Panorama é datas de vacinação, ou seja, o pessoal quer vacinar, né? Mas eu queria que você falasse sobre algumas coisas que preocupam a população, como, por exemplo, a reação à vacinação. Tem gente que toma, agora está todo mundo tomando a AstraZeneca, passou já a fase coronavírus, a coronavírus agora é só a segunda dose. E o pessoal tomando a AstraZeneca, que tem um intervalo para a segunda dose de 3 meses. Mas ela causa algumas pessoas têm dito, eu tomo e fico com febre, eu tomo e me dá dor de cabeça, eu tomo e não durmo. Eu tomo e não vejo jogo de futebol. Tem algumas coisas assim acontecendo. Existem reações? Sim, podem acontecer reações, sim, né, da própria vacina. É lógico que cada organismo ele vai responder, né? Então, o que o outro sentiu, não necessariamente eu vou sentir, né? Então, cada organismo ele vai reagir de uma certa forma a essa vacina, né? Porque é o nosso corpo reagindo e aprendendo a como lidar com esse vírus, né? Então, a vacina nada mais é do que eu estimular o meu próprio corpo a produzir anticorpos para me prevenir dessa doença, né? Então, essas reações podem acontecer e ela se assemelha muito com a forma leve da doença. Então, pode acontecer febre, pode acontecer tremor, calafrio, vômito, náusea, dor no corpo, essa sensação de cansaço, né? Que o corpo sente essa fadiga. São sinais que podem vir a acontecer, né? Como eu disse, não é que todos vão apresentar os mesmos sinais e sintomas, porém, algumas pessoas podem vir apresentar, sim, o que já é esperado, às vezes, da própria vacina. Ou seja, isso é normal? Sim. Isso aí não quer dizer que a pessoa vai morrer porque tomou a dose, não significa que ela pegou Covid. Porque sempre é bom a gente falar disso de vez em quando, querido ouvinte, caro internauta. Eu lembro que tem pessoas que tomam vacina contra a gripe e diz que fica gripado. Falei, foi tomar aquela vacina contra a gripe, fiquei gripado. Ficou gripado, mas não pegou pneumonia, né? Exatamente. Não avançou lá, não foi parar no hospital. E é assim o mecanismo da vacina, ou seja, você toma
por exemplo, a AstraZeneca, que tem uma reação mais forte. Sim. Você toma a vacina e ela te dá uma covidzinha? Seria isso? Na não verdade, é isso, ela né? não dá a doença, não, né? Ah. Ela geralmente, ela tá fazendo o quê? Ela tá fazendo com que seu corpo se comporte, né? Com uma coisa que foi injetado nele. Então, ele tá trabalhando ali para ele saber como reagir mediante quando você tiver a doença. Ele né? está Então, aprendendo, né? Ele está aprendendo, você está ensinando o caminho para ele. Então, pode ser que ele sinta algumas reações dessa vacina, né? Que nem eu disse, pode ser, já teve gente que falou que não sentiu nada, Sim, né? sim. E pode ter gente que sentiu esse mal-estar. É lógico que nos casos mais graves, se vê que não melhora, passou de uma semana, pode procurar o posto de saúde, né? Que às vezes você sente muita dúvida do o que é normal, o que não é normal. Então, assim, isso vai muito de cada um. Mas é comum, a gente já tá vendo, né, pelas reações, como a própria vacina está em estudo e nós estamos aí acompanhando essas reações. Então, tem se visto que nos primeiros dias pode acontecer, sim, esse tipo de reação, como você bem disse, principalmente com a AstraZeneca, né, que é a que tem mais apresentado esse tipo de eventos. Olha, tem uma pergunta aqui interessante, eu vou fazer daqui a pouco, tá, querido internauta, sobre a reação à AstraZeneca, mas outra questão que eu queria saber de você é o seguinte, que pode haver confusão em relação à gripe. Estamos aí na temporada, a temporada aberta para gripe. Sim. Né? Coincidentemente. Essas reações da vacina podem ser, como você disse, uma semana depois você procura o médico, pode ser uma gripe chegando? Ou a vacina contra a Covid previne gripe também? Não faz isso, né? Não. Ela não é polivalente, né? Ainda não. O que tem que ficar alerta é a partir do momento que você tomou a vacina, né? Se os primeiros dias, se você tiver essa reação, muito provavelmente está associada com as reações da própria vacina. É lógico que tudo tem que ter uma cautela aí e uma observação, né? Que nem eu disse, em alguns casos, o ideal é que se procure o médico do posto de saúde para que ele até direcione, né? Se é uma gripe, se é só a reação da vacina. Então, é importante a gente frisar em relação a isso também. Ou seja, pode haver uma gripe a caminho, né? Sim, também. Também, a gente né? nunca sabe, né? Se é só uma reação, se a pessoa ela tá num resfriado comum, né? Então é importante tirar essa dúvida aí. Mas que nem eu disse, geralmente após a aplicação da vacina, quando apresenta, provavelmente na sua grande maioria está relacionada à reação da vacina. Maravilha. Mas a pessoa, o que não impede que a pessoa passe mais um tempinho, passa uns 15 dias, 20 dias, começa já a espirrar. Sim. Não é Covid. Pode ser um resfriado, pode ser uma gripe. E outra pergunta que já foi feita aqui, inclusive a gente encaminhou para o secretário de Saúde, Dr. Nilo Baracho, é sobre o intervalo entre a dose da vacina para a Covid e a dose para a vacina contra a gripe. Ele colocou 14 dias entre quem toma a primeira dose da vacina para coronavírus e quem precisa tomar a vacina contra a gripe, porque já estamos na temporada de vacinação contra a gripe também, né? Sim. Eles pedem para que seja 15 dias, de 15 a 30 dias. 15 a 30 e que de preferência que a pessoa também não esteja resfriada no momento em que vá tomar a vacina. Então também se tiver um resfriado associado, ela tem que esperar essa melhora para daí assim tomar a vacinação. Tem uma questão aqui que eu achei interessante que tem a ver com a nossa próxima questão, nossa próxima pergunta, Camila, que é a reação na vacina, na AstraZeneca, às gestantes e às puérperas. A vacinação para gestantes e puérperas está suspensa, não é isso? Isso. Mas isso tem vários motivos, mas questão de tempo para que isso seja resolvido. Mas o internauta que ele pergunta: minha esposa usa anticoncepcional. Existem casos no mundo, ainda que poucos, de problemas de trombose por tomar a AstraZeneca. E as pessoas estão falando que as mulheres que tomam anticoncepcional por conta do contraceptivo têm maior chance de ter trombose. Devo me preocupar?
Só para acrescentar, parece que em mais de 15 países na Europa suspenderam a AstraZeneca. Eu não tenho essa informação sobre a suspensão da AstraZeneca em outros países. Eu sei que alguns países na Europa eles não aceitam o pessoal que é vacinado pela Coronavac, pela Sinovac, e eles exigem, não é que as pessoas não entram no país, elas têm que passar pela quarentena normal de todo mundo. Já em relação à AstraZeneca, eu não tenho informação se foi suspenso de fato. Existe também a guerra dos laboratórios, né? Tem Pfizer na Europa, tem essas coisas. Mas vamos falar aqui das pessoas que tomam o anticoncepcional. Existe algum tipo de reação ou existe algum tipo de restrição às pessoas, às mulheres que tomam os contraceptivos em relação à vacinação? A gente sabe que realmente os anticoncepcionais têm um risco maior para uma trombose, né? Assim como a gente tem visto, né, pela AstraZeneca, que ela também tem essa possível reação de estar levando a uma trombose, né? Então, essa questão tem que ser conversada com o obstetra para ver o risco-benefício. Até que ponto o risco é maior e que ponto o benefício é maior. Então, por exemplo, uma pessoa que toma anticoncepcional, mas ela tem diversas comorbidades que leva ela a um risco maior para a COVID, em conversa com o obstetra, às vezes ela vai recomendar uma outra vacina do coronavírus, né? Talvez uma Coronavac, que não seja AstraZeneca. Então, assim, é uma conversa muito com o obstetra, pendendo aí o risco-benefício. Qual é maior o risco e qual é maior o benefício, né? Se for uma pessoa que não tem comorbidades, que não tem outras coisas associadas, daí se põe na balança aí o maior risco. Se é em relação ao anticoncepcional ou se é em relação a essa mulher contrair a doença. Ou seja, o anticoncepcional, por si só, ele já dá uma predisposição à trombose. Natural. Isso é dele, independente Exatamente. De vacinação. Sim. Não é isso? Nas mulheres jovens, os casos mais comuns de trombose é relacionado ao anticoncepcional, né? Daí já fica aí até um alerta para as mulheres que tomam anticoncepcional por conta e sem nenhuma orientação médica, e troca por conta também. Já fica aí um alerta, né? Um parênteses aí, para que procurem um obstetra, para que tenha um ginecologista aí associado, né? Que acompanhe essa mulher, porque ele, por si, já tem grandes riscos de trombose. Então, tirando um pouquinho aí a culpa da AstraZeneca, né? Mas o próprio anticoncepcional. Então, sim, tem que ter uma atenção maior, sim. E, em conversa com o ginecologista, eles vão entrar num acordo qual é o maior risco, dependendo aí da doença de cada mulher, do que cada uma apresenta de histórico aí por trás também, né? Camila, existem registros no mundo inteiro de aproximadamente 200 mulheres que tiveram trombose, mas está em estudo se isso está associado à AstraZeneca, se isso está associado a uma comorbidade que elas tiveram. O fato é que não está comprovado, tanto que alguns estados aqui no Brasil já levantaram, suspenderam a suspensão e já estão vacinando as gestantes e puérperas de novo. É por aí? Sim, como a gente já sabe, não tem estudos em gestantes a respeito da vacinação Covid, né? Porque não se pode testar vacina em gestante. Então, acaba que o teste ele acontece diariamente, né? Não tem um teste igual é feito com outras classes para saber a respeito da vacinação. E como aconteceu alguns casos, né, de complicações graves, trombose, casos também poucos, mas teve caso de óbito, né? Começando lá no Rio de Janeiro. Então, para precaução, né? Aquele famoso ditado, melhor prevenir do que remediar. Como ainda não se sabe se pode estar relacionado ou não com a vacina AstraZeneca e como todos os relatos direcionam para ela, então foi suspenso como medida de precaução até que outras investigações, até que, né, outros estudos possam dar uma maior segurança para a aplicação dessa vacina.
O José Raimundo fez uma pergunta muito boa, muito interessante, muito cultural, eu diria. Ele diz, olha, bom dia, meu amigo, bom dia, Zé. Se eu vacinar e beber muita pinga, ela corta o efeito da vacina? Interessante essa pergunta, não é? Na verdade... o pessoal ainda fala, né? Se tomar pinga, precisa tomar vacina? Precisa, gente. Precisa tomar vacina. Não, mas corta o efeito álcool, depois? Então, não é o interessante nem com antibiótico, nem com qualquer outro, né? Associar a pinga. Então, deixa ela para uma outra hora. Espera um pouco, né? Espera uma semana, né? Pelo menos, né? Depois vai tomar seu pó. Não, porque tem gente que fica tão feliz quando toma a primeira dose que a primeira coisa que faz é vai pro boteco e enche a cara, né? Mas, olha, a vacina toda é um estudo. Ninguém sabe. Aliás, tá aí. É uma boa. Estudar tese de mestrado, hein? Eu sugiro isso. O efeito da pinga no pós-vacina. Mas é uma dúvida muito interessante. Isso aí cabe às pessoas que gostam de tomar uma bebidinha aí no final de semana, se ela corta. E outra última pergunta, juro, em relação à vacina, se não aparecer nenhuma aqui, que já está chegando mais, o intervalo entre as doses. O cara tomou uma Covax, a Sinovac Butantan, não é isso? É a Sinovac Butantan, que é a chinesa. Ela tem 14 ou 15 dias de intervalo. O indivíduo esqueceu, tomou o porre, apagou, vai vacinar um mês depois. Ela perde o valor, ela perde a propriedade vacinal se o intervalo for prolongado. Falando da AstraZeneca, tem 3 meses. A pessoa esqueceu, foi vacinada, não pôde, algum motivo, vacina 4 meses depois. Isso atrapalha o efeito da vacina? Atrapalhar o efeito, a gente pode dizer que sim, né? Porque, de certa forma, a vacina ela precisa ser feita certo até para dar uma sequência nessas reações que já foi gerada no nosso organismo para ela poder ter um efeito 100%. Porém, eu não perco essas doses que já foram feitas, né? A gente fala de memória celular, então é como se o meu organismo memorizasse aquele efeito, então eu só complemento as doses que ficou faltando, né? Então, não perco, mas é lógico que a eficácia é sempre melhor quando é feito dentro da data, né? Você não fala assim, não tem problema esquecer. Então, assim, o ideal é que seja feito dentro do prazo para uma maior eficácia da vacina. Porém, ela não chega a perder essa dose, né? Mas... o meu organismo tem aí a memória celular que eu posso apenas complementar. Mas qual é a flexibilização dessa segunda dose? Porque, por exemplo, o cara tem que tomar a dose, que dia é hoje? Hoje é dia 18. Ele tem que tomar a segunda dose no dia 18. Ele não tem como, aliás, se fosse precisar tomar hoje, não ia ter vacina. Ele só consegue tomar, sei lá, dia 21, 22. Existe algum problema num intervalo tão curto assim? Não, lembrando, né? Supondo que, esqueci um dia, no outro dia lembrei, vou lá tomar. Não tem problema, pode ir lá tomar. O que não pode é 1 mês, 2 meses. O que não pode é o distanciamento ser muito grande, né? Porque vai, de certa forma, reduz aí o que poderia ser 100%, né? Então a gente preza pelo 100%. Maravilha. Camila, e agora nós temos aí que falar do mês Verde Esmeralda. Sim. Que também é onde está a Semana Nacional da Enfermagem. Aliás, a Faculdade Venceslau Bratti fez algumas atividades, né? Sim. Fez a Semana Nacional lá. Sim, fizemos sim. No dia 12 e no dia 13, a gente fez a nossa Semana de Enfermagem, né? Devido à pandemia, pelo Google Meet. Então, foi feito 2 dias aí. O primeiro dia, né? A gente teve aí uma roda de conversa com 4 ex-alunas, trabalhando o tema Trabalho em Enfermagem, seus campos de atuação e educação, né? Com a enfermeira Milene, com a enfermeira Rangel, Daniela e a Valdineia. Então, foi uma mesa, assim, de roda de conversa bem bacana. No segundo dia, a gente teve a palestra O Emocional do Aluno de Enfermagem, do enfermeiro no contexto da pandemia, né? Uma coisa que é bastante discutida hoje, de como os enfermeiros, os técnicos e os estudantes de enfermagem estão lidando com o processo de pandemia, a parte psicológica também, né? Que somos uns seres integral. Então, apesar de estarmos na linha de frente, nós também temos os nossos medos, os nossos receios. Então, esse tema foi também discutido aí no segundo dia pela professora e também diretora da Escola de Enfermagem, a Débora. E foram feitas também as premiações, né, que
Depois eu posso estar falando os ganhadores aí do... Não, por favor, já aproveita, posso falar? vai no gancho. Ok, então já parabenizando aí os ganhadores do concurso, né, de redação. No primeiro lugar foi a aluna Paola Coura, do 3º período. No segundo lugar foi a aluna Letícia Valdomiro, do 1º período. E no 3º lugar, Camila Marques de Almeida, do 3º período. Então, aqui foram as ganhadoras do concurso de redação. E da camiseta também, né, pro próximo ano que a gente fez o concurso, foi a ganhadora Mariana Silva Renó, do 7º período. Então, essas foram as ganhadoras. A gente agradece também a colaboração de vocês aqui, né, que também foram patrocinadores nossos dessa semana de enfermagem. Então, nosso agradecimento aí em nome da comunidade acadêmica Venceslau. Tem mais atividade prevista? Não, foram esses 2 dias. Esses 2 dias, muito legal. Tá chegando aqui mais questão. Eu prometi que não ia perguntar, mas vou perguntar. A Cristina manda aqui no Facebook. Essas vacinas terão que ser repetidas anualmente? Então, essa é uma pergunta que a gente ainda não sabe. Por quê? Não. Porque a gente ainda não sabe quanto, né, essa memória celular que eu disse que o organismo tem para COVID, diferente de outras vacinas, né, que a gente já sabe que umas são 10 anos, outras é reforço com 5 anos. Para COVID ainda tá tudo muito nebuloso, né? A gente ainda não tem muitos dados se vai ser possível um reforço daqui 10 anos, se o reforço dela vai ser daqui 5 anos, se vai ser que nem o da influenza, que é anual. Então, ainda não se sabe, né? Está em estudos de como isso vai se proceder. Né? É tudo muito novo. Muito novo. Então, estamos aprendendo no dia a dia. O importante é vacinar todo mundo primeiro, depois vamos ver como é que fica. Vamos pensar na primeira dose, depois a gente vê dos reforços. A Diana diz assim, eu quero saber se tem, para quem tem problemas alérgicos e asma, se tem alguma contraindicação da vacina contra a Covid. Não tem contraindicação. Não tem, então tá aí. Camila, muitíssimo obrigado. Antes que comece a aparecer mais perguntas, valeu demais a sua participação aqui. E está convidada sempre a voltar. Você deu uma sumida aqui, mas não suma. Sim. E parabéns pelo mês Verde Esmeralda, pela Semana Nacional dos Profissionais de Enfermagem. Parabéns a você, e parabenizando você, eu parabenizo a todos os profissionais que são esses guerreiros que estão aí na frente de batalha, perdendo vidas e enfrentando, ajudando a todos nós a nos livrarmos dessa doença que eu acho que é a pior pela qual a humanidade já passou. Sim. Camila, valeu, obrigado. Eu que agradeço aí mais uma vez a oportunidade, aproveitando também, né, parabenizando todos os meus colegas, porque realmente, independente de pandemia, sem pandemia, a enfermagem ela não cede, né? Ela continua na linha de frente, ela continua indo para os hospitais, para os postos, onde tem que ir, nós estamos lá. Então, eu parabenizo aos meus colegas, né? E agradeço pela oportunidade também, de mais uma vez. Voltarei outras vezes. Sim, por favor. E não posso deixar de mandar um abraço pro meu avô, que te escuta todas as vezes. José Ferreira, que tá aí na escuta. Então, se eu me esquecer dele hoje, eu não quero nem ver, eu não volto para casa. Seu Zé Ferreira, grande abraço e obrigado pela audiência. E ainda bem que você lembrou, né? Que eu já estava aqui, falei, ela tem que lembrar, por favor. Seu Zé Ferreira, valeu demais, brigadaço pela audiência. Essa é a enfermeira especialista em atenção hospitalar, Camila Maia, da Faculdade Venceslau Braz, participando do nosso programa, aqui nas ondas da Panorama.